Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo aqui no JD1 no ar. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques desta terça. Destaques do dia. Anvisa autoriza início dos testes em humanos da vacina Spintec, o primeiro imunizante 100% brasileiro. Em Bonito, o homem é preso após espancar a esposa a pedradas. Governo quer ampliar e diversificar os exportadores brasileiros e lança política nacional de cultura exportadora. Em uma tentativa de assalto, o promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul foi esfaqueado em Rondonópolis, Mato Grosso. E Neymar está de volta à seleção brasileira. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, ainda por conta do deslocamento da frente fria e uma área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste, o alerta é de temporais fortes e com rajadas de vento entre o leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais. A chuva acontece com volume expressivo entre a manhã, tarde e noite. Além disso, também chove no oeste e norte paulista, mas o volume acumulado é menos expressivo e a chuva chega apenas no período da tarde. Exatamente a mesma condição da região metropolitana do Rio de Janeiro, região dos Lagos e a região serrana. Volume acumulado é menor e chuva apenas no período da tarde. Além disso, todas as áreas em azul claro no mapa, no norte do país, centro-oeste, deve ser de chuva que intercala aberturas de sol ou então momentos de melhoria. Por isso, o volume acumulado é menos expressivo. Exceção apenas para Salvador e Recife, que deve ter chuva um pouco mais persistente ao longo desta terça-feira. Já em relação a Curitiba e o litoral paranaense, o céu fica nublado e teremos possibilidade de garoa. Nesta terça, uma área de alta pressão ainda vai inibir nuvens carregadas em todo o sertão nordestino, Mato Piba e áreas do centro-oeste. Todas as áreas em amarelo e laranja no mapa indicam a presença do sol entre poucas nuvens. Até no Rio Grande do Sul, o sol retorna, assim como áreas de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Inclusive, no estado do Rio Grande do Sul, teremos possibilidade de geada no amanhecer, porque as temperaturas devem se aproximar de zero na campanha gaúcha. E também não esquenta muito até o meio da tarde. Máxima de 16 graus em Porto Alegre. Já no Rio de Janeiro, a temperatura mínima é invertida. Isso significa que acontece no período da noite. Então, até o meio da tarde, teremos calorão de 32 graus e à noite a mínima é de 21. Uma grande amplitude térmica que acontece em poucas horas. Salvador, máxima de 28, onde a chuva acontece com um pouco mais de intensidade e temperaturas muito altas ainda na metade norte do país. Ainda por conta do El Niño, que eleva as temperaturas em boa parte do Brasil. Máxima de 38 graus em Manaus e 39 em Cuiabá. Informação adicional é que a umidade relativa do ar no sertão nordestino e áreas do Mato Piba continua abaixo dos 20%. Então, ar seco e altas temperaturas nessas regiões. JD1 no ar. JD1 no ar. Entre janeiro e agosto, o Brasil exportou o valor recorde de 225 bilhões de dólares, o equivalente a mais de R$1 trilhão. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mas as empresas que vendem para outros países ainda são poucas e estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Com a Política Nacional de Cultura Exportadora lançada ontem, o governo quer ampliar e diversificar os exportadores brasileiros. A reportagem é de Luana Karen. Ter o mundo como cliente tem sido um bom negócio para empresas brasileiras. Estudo feito pela Secretaria de Comércio Exterior mostrou que essas empresas são mais inovadoras, mais produtivas, contratam mais e têm uma vida mais longa. O problema é que apenas 1% das empresas brasileiras vendem para o exterior e mais da metade delas estão concentradas em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Para mudar essa realidade e incentivar mais negócios a entrarem no mercado externo, o governo lançou a Política Nacional da Cultura Exportadora, como explica Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A ideia é fazer com que os benefícios do comércio exterior atinjam, Brasil adentro, regiões do país que ainda não se beneficiam como poderiam, com geração de emprego e renda, planos que levem em conta as potencialidades locais. Entre as medidas previstas para ampliar o número de exportadores no Brasil estão a capacitação e o treinamento para empresas interessadas, o compartilhamento de boas práticas e o incentivo à participação em eventos de promoção comercial. Outros aspectos fundamentais levantados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, são a desoneração de impostos e a desburocratização de processos. Por exemplo, o certificado de origem era papel e pagava R$ 166 por guia. Por exemplo, para exportar para o Reino Unido, União Europeia, acabou. É tudo digital e não paga mais nada. A implementação do CCT aéreo, com o controle de carga e trânsito totalmente digitalizado, ajudando aí a reduzir custos. Incentivar a participação de micro e pequenas empresas no cenário das exportações também está entre os principais objetivos da Apex Brasil. Como parte desse esforço, a diretora de negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Ana Repesa, citou o programa Exporta Mais Brasil, lançado em agosto, para ampliar a base exportadora do país. É um programa que consiste na realização de rodadas de negócio nos estados brasileiros, trazendo compradores internacionais. Nós atendemos cerca de 70 empresas. Todas elas fecharam negócios com os mais de 20 compradores internacionais que nós trouxemos. Para ampliar as exportações entre agricultores familiares, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defende que o caminho passe pelo cooperativismo e pela ampliação da assistência técnica e extensão rural. Nós estamos fazendo esforço em trazer as universidades, institutos federais para junto da agricultura familiar. E nós estamos agora desenhando um programa muito forte com o MEC de assistência técnica e extensão rural. O Comitê Nacional para a Promoção da Cultura Exportadora será responsável pela execução da política nacional. Além de órgãos do governo federal, vão participar desse comitê representantes dos estados e de entidades representativas do setor privado. Reportagem Luana Karen. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o início dos testes em humanos da vacina Spintec, o primeiro imunizante 100% brasileiro contra a Covid. Antes de liberar para a população, a vacina será testada em um grupo pequeno e variado de 360 voluntários, todos selecionados pela Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina Spintec contra a Covid foi desenvolvida por pesquisadores do CT Vacinas e da Universidade Federal de Minas Gerais para ajudar a combater a pandemia. Um homem foi preso na cidade de Bonito após espancar a esposa a pedradas na frente dos filhos. Conforme a polícia, o casal discutiu e a vítima saiu de casa para pedir ajuda a um casal de amigos para poder retirar seus pertences do imóvel onde mora com o suspeito. Inicialmente, o marido pareceu aceitar a decisão, mas depois que a mulher e os filhos já estavam dentro do carro do amigo, o marido entrou na frente do veículo, tirou a mulher à força de dentro do carro e começou as agressões. O condutor do veículo saiu com as crianças para pedir ajuda.
Em momentos depois, o proprietário da fazenda, onde o casal mora em Bonito, encontrou a mulher ainda caída no chão com ferimentos graves na cabeça. Ela foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o hospital de Campo Grande. O agressor foi preso por tentativa de feminicídio. Tiago Barilli, promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi esfaqueado na noite de domingo em uma tentativa de assalto em Rondonópolis, no interior de Mato Grosso. Ele conseguiu reagir e atirar contra a perna do criminoso. Os fatos só foram divulgados nesta terça-feira. A vítima saiu de um restaurante e, ao tentar entrar em seu veículo, foi abordado pelo bandido. O suspeito fugia de um outro crime e tentou entrar no carro do promotor e chegou a dar uma facada nas costas de Tiago, mas logo foi imobilizado com um tiro na perna. Depois de toda a ação, Tiago foi encaminhado para um hospital particular para atendimento médico e passa bem. Conforme nota do Ministério Público e da Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público, o agressor está preso à disposição das autoridades locais no estado vizinho. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Se você busca uma nova colocação ou profissional ideal para sua empresa, conheça o FamaSul Conecta. Uma ferramenta prática e rápida para que empregadores e trabalhadores encontrem novas oportunidades no mercado e nos negócios. É mais uma iniciativa do Sistema FamaSul, visando o desenvolvimento social e econômico do estado de Mato Grosso do Sul. Ficou interessado? Acesse famasulconecta.com.br e confira. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A presidente da Comissão Mista de Orçamento afirmou que, com a sanção do novo marco fiscal, serão aprovados até meados de dezembro 3 projetos prioritários do governo. Repórter Érica Christian. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Daniela Ribeiro, garantiu a aprovação de 3 projetos considerados essenciais pela equipe econômica até meados de dezembro. Segundo ela, a prioridade será a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras do Orçamento Geral da União de 2024. A LDO chegou à CMO em abril e deveria ter sido aprovada até julho, mas teve a votação adiada até a sanção do novo marco fiscal, que substituiu o teto de gastos. Nós começamos tudo no segundo semestre, por força da necessidade de se aguardar o arcabouço, compreendendo que isso impactaria em números, em prioridades, em metas, tudo isso, o arcabouço ele viria impactando. Houve uma necessidade dessa espera para que a gente pudesse ajustar de acordo com o entendimento, inclusive com as propostas. Outro destaque da CMO é o Orçamento Geral da União de 2024, que prevê crescimento econômico de 2,3%, inflação de 3%, taxa básica de juros de 9,8% e salário mínimo de R$ 1.421. Também está na pauta da comissão o Plano Plurianual, PPA, de 2024 a 2027, que define as prioridades do governo pelos próximos 4 anos em todos os setores, a exemplo da área social. Depois de aprovados pela CMO, os 3 projetos serão votados pelo plenário do Congresso Nacional. JD1 no ar. Notícias. Selecionados no programa de treinamento em gestão pública são recebidos na governadoria. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. Os novos selecionados do programa Trainee de Gestão Pública foram recebidos na manhã dessa segunda-feira, dia 4, no auditório da governadoria em Campo Grande. 16 novos trainees foram apresentados aos gestores dos órgãos estaduais onde vão trabalhar. Na oportunidade, eles também conheceram as diretrizes do modelo de gestão pública do Estado. Desenvolvido desde 2015, o programa Trainee de Gestão Pública faz parte do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, a Segov, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundect, e a Organização Vetor Brasil. O objetivo é selecionar jovens formados de todo o Brasil para um aperfeiçoamento de suas aptidões na área de gestão pública. Entre os órgãos do governo do Estado nos quais os jovens formados irão atuar estão a Segov, a Fundect, a Controladoria Geral do Estado, a Secretaria de
Estado de Educação e a Escola de Governo. JD1 no ar. JD1 no ar. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional discutiu o combate ao discurso de ódio. Entre as medidas apontadas estão a regulação das plataformas de internet e a punição rigorosa à disseminação do ódio. Reportagem Yara Farias Borges. A regulação das plataformas de internet e o agravamento das penas para crimes de incitação ao ódio e à violência estão entre as sugestões apresentadas na audiência. A representante do Ministério dos Direitos Humanos, Letícia Cesarino, disse que há dificuldade de punir responsáveis pela disseminação do ódio por ser uma ação ambígua e camuflada. Ao defender mais rigor na punição, o advogado César Brito criticou a forma como empresas de comunicação perpetuam preconceitos que estão presentes na sociedade. Quando as máscaras civilizatórias caem, as pessoas assumem que efetivamente são. O racista é racista, o xenófobo exerce sua xenofobia porque encontra seus iguais. Essa compreensão, quando as máscaras caem e os grupos se reúnem, isso é extremamente ameaçador. E nós temos que ter regras claras e compreendermos esses fenômenos de forma muito mais clara. São da mesma opinião o sociólogo, jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Laurindo Leal Filho, e a diretora da Confederação Israelita do Brasil, a advogada Andréa Weiner. Ao relatar ameaças e ataques violentos que sofre, o jornalista Leonardo Sakamoto defendeu a responsabilização das plataformas de internet. Quando você está querendo o fim físico, o fim, tipo um ataque direto à existência de um jornalista, você precisa, na verdade, ter uma remoção. Aquilo não é uma liberdade de expressão, aquilo é crime. Para a conselheira Maria José Braga, é preciso denunciar todo tipo de violência. JD1 no ar. Esporte. E agora o nosso repórter esportivo Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Futebol internacional. A FIFA sorteou nesta terça-feira os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes 2023. O futuro campeão da Copa Libertadores poderá cruzar com o Al Ittihad, equipe da Arábia Saudita, que contratou o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté. Para isso, entretanto, o representante do país sede terá que superar 2 confrontos até a semifinal da competição, que será disputada entre 12 e 22 de dezembro deste ano. O sorteio definiu que o representante da Conmebol enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Al Ahly do Egito e quem vier do jogo inaugural, o Al Ittihad ou o Auckland City, de Nova Zelândia. O Manchester City, campeão europeu, terá como rival o León do México ou o Urawa Reds do Japão. Assim como nos anos anteriores, os campeões da Champions League e da Conmebol Libertadores entraram direto na semifinal. O jogo inaugural do Mundial já era conhecido antes, Al Ittihad e Auckland City. O sorteio foi conduzido pelo diretor de competições da FIFA, Jaime Arza, e contou com a assistência do ex-jogador Yaya Touré, da Costa do Marfim, e Manaf Asbugair, da Arábia Saudita. A todos, 6 equipes estão definidas. Falta apenas conhecer o representante sul-americano, que será o campeão da Libertadores. Boca Juniors, Fluminense, Internacional e Palmeiras estão na disputa pelo torneio da Conmebol. O formato atual não está garantido para 2024, apesar de a FIFA querer manter a competição anual. A intenção da entidade é promover uma pequena mudança com a exclusão do time do país sede e promover uma decisão contra o campeão da Champions League em um local neutro. O novo Mundial de Clubes, com 32 times, ocorrerá a partir de 2025 e será realizado de 4 em 4 anos. A primeira edição será realizada nos Estados Unidos. Para essa competição, Flamengo e Palmeiras estão garantidos. Seleção brasileira. Neymar se apresenta à seleção em Belém a 1 gol de bater o recorde de Pelé. O Neymar está de volta à seleção brasileira. O camisa 10 se apresentou na noite desta segunda-feira em um hotel onde a delegação está hospedada em Belém e está à disposição de Fernando Diniz para as 2 primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara a Bolívia dia 8 e o Peru dia 12. Neymar viajou à capital paraense sozinho, sem a companhia de outros atletas convocados. Na chegada ao hotel, ele fez questão de atender dezenas de fãs que esperavam ao lado de fora e também dentro do local. O craque distribuiu autógrafos e posou para selfies. A convocação marca o retorno do craque à seleção, depois de deixar em dúvida sua continuidade diante
da tristeza da eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O reencontro tem tudo para ser histórico, uma vez que Neymar está a um gol de se isolar como o maior artilheiro da história da equipe nacional, de acordo com as contas da FIFA. No empate por 1-1 contra a Croácia, o atacante se igualou a Pelé com 77 gols. O Rei, que soma 95 gols em números absolutos, de acordo com a CBF, precisou de 91 jogos para atingir a marca, enquanto Neymar soma 124 exibições. A diferença entre as contas da CBF e da FIFA é pelo fato da entidade máxima do futebol não levar em conta amistosos contra clubes combinados. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Ao participar ontem do Fórum do Nordeste, o presidente Arthur Lira garantiu que a pauta verde está entre as prioridades da Câmara. As informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que as propostas legislativas que contribuem para a transição energética e para uma economia focada na sustentabilidade do país estão entre as prioridades dos deputados neste segundo semestre. Segundo ele, trata-se de uma pauta já dialogada entre os líderes partidários. Lira participou do Fórum do Nordeste em Recife nesta segunda-feira. O evento debateu os desafios e as oportunidades nos setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas. Pauta verde está entre as grandes prioridades desse segundo semestre. Planejamos dar andamento às deliberações de matérias relacionadas à economia sustentável, um setor no qual o Brasil está bem posicionado para desempenhar um papel de destaque e alcançar resultados significativos em termos de preservação ambiental e sustentabilidade do crescimento econômico. A chamada transição energética caracteriza-se pelas mudanças nos processos de geração e consumo de energia de fontes não renováveis e mais poluentes, como petróleo e carvão, para fontes de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que entre os projetos que devem ser analisados pelos parlamentares está o que regulamenta o mercado de créditos de carbono. A proposta permite às empresas compensarem a emissão de gases de efeito estufa e comprarem créditos umas das outras. O governo também espera ver o projeto aprovado no Congresso Nacional até a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025 em Belém do Pará. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Os deputados aprovaram um projeto de lei que garante acompanhamento escolar para os alunos com TOD, transtorno das crianças que desafiam as autoridades. Os detalhes com o repórter Marcelo Lacher. Nem todo mundo sabe o que é TOD, sigla para transtorno opositivo desafiador, uma condição que costuma afetar crianças a partir dos 8 anos de idade e pode se agravar caso não seja tratada a tempo. Para tentar garantir assistência a essas pessoas no início dos sintomas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os alunos com TOD entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas. Hoje, a lei garante esse tipo de assistência apenas aos alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH. O TOD, de acordo com a justificativa do projeto, tem como característica um padrão de comportamento hostil, desafiador e desobediente. A criança ou adolescente com TOD não se sujeita a regras e tem a tendência de enfrentar e confrontar os adultos que tentam estabelecer limites para eles. Essa reação pode ser até mesmo agressiva, o que motivou o deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, a apresentar o projeto que, além de acompanhamento integral, prevê que as redes públicas e privadas deverão capacitar os funcionários a lidar com esses alunos. Vai beneficiar milhares de famílias atípicas do nosso Brasil. Isso vai assegurar os direitos das pessoas com TOD, garantindo um acompanhamento integral e específico necessário para que essas pessoas tenham o seu tratamento. E ainda inclui a necessidade da instituição apresentar um relatório de acompanhamento trimestral. De acordo com o texto da relatora, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, os alunos devem ter, o mais cedo possível, acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, podendo contar inclusive com apoio e orientação das áreas de saúde e de assistência social. Para a relatora, é fundamental diagnosticar os sintomas para garantir assistência aos alunos. Muitas pessoas têm essas crianças como se fosse a criança birrenta. Essa criança é birrenta, mal educada, o pai não dá educação, ela não sabe se comportar. Mas não é isso. A criança que tem o transtorno opositivo desafiador
ela vai muito além de uma simples birra. Ele simplesmente não aceita nenhum comando. Muitas vezes, esse transtorno ele está aliado a outros transtornos também, né? A hiperatividade, TDAH. De acordo com a proposta, as escolas devem encaminhar aos pais dos alunos com TOD informações sobre o seu desenvolvimento escolar. E os sistemas de ensino devem garantir aos professores de educação básica acesso à informação, inclusive em relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento psicossocial. O projeto, que inclui os alunos com TOD, transtorno opositivo desafiador, entre os beneficiados por programa de acompanhamento integral nas escolas, seguiu para análise do Senado. De Brasília, Marcelo Larcher. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JD no ar de hoje, terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Uma iniciativa do JD Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Para ouvir novamente o JD no ar em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdnoticias.com. Uma ótima terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Duvidas.